Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 831 do STJ sobre direito processual civil. Em linhas gerais, nós vamos falar sobre fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos de compensação por danos morais decorrentes de matéria jornalística, onde há a necessidade de reparação por danos à imagem. E como está o destaque aqui? O destaque diz o seguinte: em ação de compensação por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do 85, parágrafo 8º, tendo em vista o direito de imagem possuir valor inestimável. Certo? E a informação de inteiro teor começa explicando os critérios objetivos para fixação de honorários sucumbenciais, dizendo o seguinte: o arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, deve seguir os seguintes critérios objetivos. Primeiro, nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo juiz, observando o parâmetro legal entre 10% e 20%. Segundo, nas causas em que não houver condenação, deve o juiz arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido. E terceiro, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. Seguindo no julgado, com o CPC de 2015, o legislador pretendeu atribuir regras diferentes àquelas previstas no CPC de 73, de forma a coibir o ajuizamento de demandas sem probabilidade de êxito. Ademais, a condenação em honorários advocatícios passou a ter também caráter sancionador. Já o parágrafo 8º do artigo 85 do CPC de 2015 contemplou a regra excepcional de apreciação equitativa do juiz para fixar os honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesse sentido, são de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. A indenização em casos de danos morais não visa reparar no sentido literal a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação. São valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta ou mesmo a condição econômica das partes. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa, segundo o artigo 292, inciso 5, a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Logo, caberá ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial. Esse entendimento, inclusive, é sumulado, súmula 326 do STJ. Considerando que
o direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do artigo 12 do Código Civil, surge de condutas que ofendem direitos da personalidade, como os que se extraem lá dos artigos 11 a 21 do Código Civil, bens tutelados que não têm per si conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam rigidez física e psicológica, vida, liberdade, tanto física quanto de pensamento, privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual, etc. O pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Então perceba toda essa fundamentação aqui para justificar a possibilidade de fixar honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Bom, espero que tenha ficado claro a leitura do julgado e tenha de alguma forma contribuído para o estudo de vocês aí. E vejo você então num próximo vídeo, certo? Fiquem com Deus e até lá.